minha tela do Meet. Se a gente estiver falando para gerar todos os subconjuntos, aí pode ser um vetor de binários. Então depende da natureza do problema. Em algumas situações nós vamos desejar isso. Quando a gente for falar de limites da computação, a gente tinha dentro um pouco sobre isso daí. Então ele pode ser um vetor de binário, de inteiros ou de outras situações. A parte importante é que cada índice do array está associado a uma parte da configuração. Ou seja, o elemento que ocupa o índice 1, o valor dele diz alguma coisa sobre a configuração da solução que se está se construindo. Tá bom? Eu estou falando alguma besteira? Está todo mundo entendendo? Tá de boa? Então vamos em frente. Então, para a gente poder fazer isso, eu vou ter que basicamente precisar de um laço para cada posição do array. Então, professor, se eu quiser fazer uma numeração de 5 posições, eu vou ter que alinhar 5 laços, e se for de 10, eu vou ter que fazer outra função com 10 laços. Você pode fazer isso, mas não tem um jeito mais interessante de se fazer isso. A gente vai combinar recursão com laço. Cada laço será responsável para gerar todos os possíveis valores de cada posição, de cada uma das posições, e a gente vai usar a recursão para controlar quantos laços nós vamos precisar gerar para fazer isso. Então eu vou ter um laço para a primeira posição, um laço para a segunda, um laço para a terceira, um laço para a quarta e assim por diante. Quando acabar o último laço, aí ele vai lá e dá uma iteração no penúltimo laço e assim por diante. Professor, isso parece lento. Não queira rodar isso para 20 elementos, por exemplo, a não ser que seja em binário. Em binário até aguenta um pouquinho mais. O binário talvez aguenta 30, 40. Mas 40 vocês já vão sentir o tempo em segundos passando na sua frente. Se for inteiro, gera todas as possíveis permutações. Eu acho que quando chegar a 12, você já vai estar marcando o tempo em minutos. Tá certo? Isso cresce particularmente rápido. Essa é a forma básica dele. Se você está com configuração e ela já é uma solução, você imprime e retorna. É a condição de parada, a primeira coisa. Já que é um grupo recursivo, achamos por bem a primeira coisa que você vai fazer, você deseja examinar a condição de parada dele. Se não, você vai incrementar esse valor de K para ir de 1 até todos os possíveis valores que você tem para o índice K do array. Você vai fazer AK igual ao valor índice I, aplicar as consequências dessa atribuição. Que consequências são essas? Pode ser o fato de que o valor I não vai estar disponível para outra posição. Talvez seja isso. Aí você chama recursivamente a função. Observe que aqui recebeu K e está mandando incrementado K. Quando ele voltar dessa recursão, você desfaz as consequências, porque você vai passar para a próxima iteração desse laço, que vai atribuir o próximo valor. Deu para entender a ideia? Uhum. A é o vetor que é a configuração. Vamos ver o seguinte. Eu disse que A é um vetor cuja cada elemento dele indica uma configuração da solução, tá certo? Deixa eu ir aqui para o final. Todo mundo aqui conhece o Sudoku, não conhece? Ou já ouviu falar? Ou seja, eu tenho esse tabuleiro 9 por 9, todo parcialmente preenchido, e eu só posso ter os números, em cada linha eu tenho que ter os números de 1 a 9, em cada coluna os números de 1 a 9, e em cada casa desse, em cada grid de 3 por 3 desses marcados aí, eu só posso ter os números de 1 a 9 aparecendo uma vez. Então eu quero gerar uma solução para ele. Então o que eu faço? Eu crio um vetor em que cada posição dele corresponda a uma posição vazia desse tabuleiro. Tá certo?
desse quadrado, dessa tabela. E aí, para cada uma dessas posições, para a primeira posição vazia dessa tabela, eu vou atribuir um valor. Incremento K e chamo recursivamente para a posição seguinte. Observe que quando chama recursivamente, ele vai trabalhar o índice K mais um índice à frente. E vai ter um laço para percorrer os valores possíveis. Se ele não conseguir encontrar nenhum valor possível, ele vai retornar que o chamou e vai para a próxima iteração. Entenderam a ideia? Até que, num dado momento, nessa história dele mergulhar, atribuir um valor, mergulhar, achar um outro valor para outra posição e assim por diante, ele vai encontrar uma configuração que atenda a todas as restrições. E aí ele vai imprimir e retornar as soluções. Eu consegui esclarecer, Fabrício, o que tem que ser feito? Pronto, a gente vai com calma. Vamos para cá. O que vai acontecer? Observe. Se você chegou a uma situação em que o vetor já é uma solução completa, imprime a resposta e reporte ela. Se não, ele vai incrementar o K e observe que ele vai trabalhar o A no índice da posição. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, dei demais agora. Observe, AK recebe o valor possível. Se fosse um jogo de Sudoku, eu marcaria aquele número que eu atribuía a A como usado para aquela linha, para aquela coluna e para aquele quadrado 3x3. Aí ele chama o backtracking para a próxima etapa, que vai ver se há já uma solução. Se não for, vai incrementar o K e vai trabalhar a próxima posição. Ficou mais claro, Fabrício? Tá certo? E vai fazer assim. Quando ele voltar da chamada recursiva, ele vai desfazer as consequências da atribuição que ele fez. Por quê? Ele vai iterar de novo nesse laço da linha 5, procurando um próximo valor viável. Tá bom? E aí mergulha novamente. Tá certo? Fez isso, vou aqui passo a passo. A gente começa com a condição de parada. Se não parou, vamos iterar sobre os possíveis valores, mas sobre que índice? No índice que a gente determinar ali. O laço atribui a posição K ao valor I. Se alguma consequência de eu ter feito essa atribuição, eu tenho que registrá-la, realizar que isso aconteceu. Faça a chamada recursiva, que vai trabalhar a posição seguinte. E quando voltar, eu desfaço as consequências e continuo o laço. Esse é o esquema geral de um backtracking. Não quer dizer que ele seja único. Esse mesmo esqueleto permite uma variedade imensa de possibilidades. A gente vai ver isso. Por exemplo, esse aqui é a mesma coisa, só que aqui o código está em C++. Que eu acho que vocês que conhecem Java é próximo o suficiente para vocês entenderem. Então tem um booleano aqui, ele está fora, é como se ele fosse estático, ou seja, todo mundo vê esse finisher daqui, tá certo? E ele está como falso. Então eu não achei todas as soluções. Aqui eu tenho os possíveis valores para posição. E aqui eu tenho quantos valores tem aqui possíveis. E o i é um contador. Se eu chamo uma função que vai me dizer se eu tenho uma solução, se eu tiver o processo. Se não, incremento K, chama a função construir candidatos e itero. Observe que nesse itero eu atribuo ao índice K o valor C índice I, faço as consequências, chamo recursivamente, quando voltar eu desfaço as consequências. Se terminou, eu paro, encerro mais cedo. Ou seja, se eu encontrar uma solução, eu marco finish como true e paro.
Aí o que acontece? Tem algumas coisas que não estão explicadas. O que é esse is a solution? O que é esse make a move? O que é esse unmake a move? E process a solution. Vamos lá. Is a solution é uma função que você tem que fazer para o seu problema. Se A até onde se K é uma solução válida, o termo input quer dizer qualquer informação dentro que pode ser útil, como por exemplo o tamanho da solução. Então essa função só vai me dizer se eu estou com a solução válida do meu problema, se eu já posso parar. Se eu posso marcar como true que ele encontrou a solução. Construir os candidatos seria examinar no Sudoku, por exemplo, quais são os números possíveis para aquela posição. Aí ele cria um vetorzinho com esses números possíveis e vai iterar sobre eles. O processo solution é, se o que eu tinha era um candidato à solução, ele imprime, contabiliza e realiza qualquer computação desejada quando a solução está completa. Inclusive registrar que eu encontrei a solução para talvez parar o backtrack logo. E make a move e non make a move, por exemplo, no Sudoku, se eu coloquei um número numa data casa, ela vai ter impacto na linha, na coluna e no grid que é onde está aquela casa. Então eu tenho que informar que aquele número não está mais disponível. Quando eu volto da recursão e vou atribuir o próximo número, eu tenho que desfazer o que eu proibi para os outros e dizer, olha, eu não vou usar mais esse número aqui não. Vamos ajeitar as casas aí e depois eu boto isso aqui de volta, que eu vou botar o próximo número. Tá confuso, então deixa eu dar um exemplo. Vou gerar todos os subconjuntos. Ou seja, eu tenho N elementos. Podem ser o quê? Olha, eu quero gerar todas as possíveis combinações de times envolvendo 15 pessoas. Tá certo? Então eu vou usar o vetor A como vetor de binário. E o índice I é true se a pessoa faz parte do time e falso ou zero se não faz parte da solução. Entenderam o problema que eu vou trabalhar? Eu vou ter um time de 15 pessoas. Eu quero ver todos os times possíveis. Quero gerar todos os times possíveis com 15 pessoas. Então, eu marco 1 se a pessoa está presente no time, ou true se está presente, e 0 se não está presente. Então, o que é gerar subsets? A é um vetor da posição, e eu vou chamar o backtrack A. Eu vou trabalhar primeiro o índice, não trabalhei nenhum índice, índice 0, e eu tenho até N posições para preencher. Como é ESA Solution? Se K é igual a N, ou seja, se eu cheguei e preenchi N posições, eu tenho uma solução. Se eu não definir valores para todas as posições, então eu não tenho uma solução ainda. Quais são os possíveis valores para cada posição? True ou false? O número de possibilidades, 2. Ok? Processar uma solução. Uma vez que se eu encontrei a solução, eu vou mandar imprimir uma abrir-chaves. E aí para ir de 1 até K, se é igual a verdadeiro, imprima o índice que está fazendo parte da solução. E depois feche e dê uma nova linha. Tá bom? Pronto. Se você pegar essas funções e combinar com isso daqui, você vai ter um programa que vai gerar todos os números, todos os subconjuntos, tá certo? Dessa equipe. Todas as combinações possíveis de 15 pessoas, todos os times de solo a impar possíveis. Dúvidas? Depende do problema. Para alguns problemas ele é bastante utilizado, para outros ele foi o começo e tem outros que ele não é o único que enumera. Existem outras técnicas também. Mas ele não é o único, tá certo? Ele é bem inteligente, é verdade. Para alguma família de problemas, os que são chamados os jogos que você tem que satisfazer restrições, ou então você tem que satisfazer restrições em que tipo? Por exemplo, posto no mercado de ações, dada a previsão de lucro dos próximos um ano de cada uma ação, e dado um orçamento, vamos supor, de R$ 500,
qual o pacote de ações de forma que eu posso pegar que me maximize o lucro, dado o preço de cada ação. Bom, se eu quiser resolver isso de forma exata, eu posso enumerar todos os subconjuntos possíveis. Tá certo? Se eu for um pouco mais esperto, eu observarei se em algum momento eu gerei algo que estoura o meu orçamento. Que se eu gerar uma solução que estoura meu orçamento, eu posso simplesmente então prosseguir adiante com a recursão, interromper antes e assim por diante. Então, isso é um esqueleto geral para gerar todas as possibilidades. E aí eu vou querer só não repetir e gerar a mesma possibilidade duas vezes. Alguma dúvida? Se eu não quiser encontrar todas, eu tenho que marcar esse flag finish como true quando encontrar a primeira. Que aí ele vai dar o retorno em todas. Que esse flag finish ele é global, estático, no sentido que todo mundo vê ele. Aí quando ele é verdadeiro, eu interrompo o laço para todo mundo e só imprimo a primeira. Então eu posso ter como objetivo tanto enumerar todas, se eu deixar ele sempre como falso, como ter como objetivo enumerar só uma, se eu deixar ele como verdadeiro. Entendeu, Jonathan? E parece curioso, por que eu quero enumerar todos? Porque eu só quero enumerar uma, né? Todo mundo, todos nós aqui passamos pela Covid, né? Pela pandemia. E a gente tivemos essas vacinas que eram vacinas feitas com base em assinatura genética dos genes. Concordam? Todo mundo se lembra delas? Pronto. Então, para encontrar essa assinatura genética, eles tinham que pegar o código do vírus, selecionar um pedaço dele que fosse grande o suficiente para identificar aquele vírus de forma inequívoca. Ele não poderia se confundir com a assinatura genética de alguma célula vital do seu corpo. E tá certo? Essas duas situações, ele não poderia ser mortal. Essa mortalidade não tinha como evaluar, mas selecionar genes, trechos dele para formar uma assinatura única dele, de forma que o seu sistema imunológico ataque e que não seja confundível com o tecido saudável seu, já que seu tecido saudável também tem uma assinatura. Então eles começavam a enumerar, encontrou a primeira, pare. Isso acontece. Então, para esse problema, eu só queria procurar essa assinatura até achar uma. Achei uma, eu me dei satisfeito e eu parei. Eu vou agora para outro problema da genética, tá certo? Eu consigo identificar todos os pontos do DNA do ser humano em que um ser humano seja diferente do outro. Pode parecer estranho para vocês essa informação, mas seres humanos são 99,9% iguais a uns aos outros. Só 0,1% de DNA de diferença. Se eu identifiquei isso, significa dizer que se eu calcular enumerar todas as variações, eu irei saber todos os possíveis genomas do ser humano? Sim. Mas curiosamente você não precisa gerar todas. Porque se você tem algumas posições em que não acontecem variações. Como assim? É como se numa posição o valor fosse A, obrigasse que uma posição a x de distância tenha valor U, por exemplo. Então, quando você atribui o valor a uma posição, você força outra posição a ter um outro valor. Então, nesse sentido, eu quero enumerar tudo, mas eu quero ficar obedecendo essas restrições e regras que se observam no genoma do ser humano. Então, nesse outro problema, se eu quero conhecer todo o genoma humano, eu tenho um problema de enumeração completo, em que eu não quero parar só ao encontrar um possível DNA, ao construir ou registrar na memória um possível DNA do ser humano, eu quero saber quais seriam todos os possíveis
DNAs. Ok, talvez isso não seja tão interessante, DNA, mas mercado financeiro talvez seja mais. Eu não quero só uma opção de configuração de carteira de investimentos, talvez eu queira 2, 3, 15 opções, ou até todas as opções dentro do meu orçamento, e decidir conforme um outro critério qual a carteira de investimentos me atrai mais. Então, há problemas em que eu estou interessado em achar só uma solução, e há problemas que eu estou interessado em achar várias soluções. Consegui esclarecer ou compliquei demais? E, olha, tem duas coisas aí. Primeiro, a gente tem que usar ele com muito cuidado. A recursão, ela, teoreticamente, você, enquanto tiver memória do computador, ela vai. Mas as linguagens, na hora que você compila, eles botam uma barreira. Se eu não me engano, por exemplo, no caso de Python, se você não botar nenhum flag alterando essa barreira, acho que são 70 chamadas recursivas, aí ele não deixa mais acontecer nenhuma chamada recursiva. Tá certo? A princípio, o limite é a memória do computador. Agora, tem um outro limite prático. Qual é o outro limite prático? Você, por exemplo, enumerar todos os subconjuntos para 20, 30 elementos, isso vai ser rápido. Enumerar todos os subconjuntos para 50 elementos já é algo muito lento. Muito lento mesmo. Do tipo passar a semana e talvez não acabar. Entendeu? Chega uma hora que o tempo estoura na sua cara. Gerar todas as permutações, se você parar para ver, eu quero gerar todas as. Ter os números de 1 a 10, quero gerar todas as ordens possíveis. Eu tenho 10 possibilidades para o primeiro número, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e vai assim até o final. Total de possibilidades que eu teria que gerar, se eu quiser gerar tudo, seria 10 fatorial. Esse é um número que cresce estupidamente rápido. Esse aí você vai fazer 12, 13 já contando os minutos. Se você botar 15, talvez demore um dia, dois. Entendeu? Então, depende um pouco disso. Então quer dizer que esses métodos, eles têm um limite, eles não poderiam solucionar Sudoku? Não, curiosamente, isso também não é verdade. Se eu quiser enumerar tudo, eu estou lascado. Basicamente é isso. Mas se eu quiser só achar uma solução, aí eu posso tentar incorporar tudo que eu sei sobre o problema para agilizar esse backtracking. Por exemplo, eu posso dar prioridade para ir para índices em que eu tenha menos opções de números possíveis, porque aí resolve logo eles e aí eu entro no caminho mais rápido de achar uma solução. Ou, à medida que eu vou registrando as restrições, eu vou reduzindo o número de possibilidades que eu posso ter de soluções e eu evito gerar soluções impossíveis. Ao se fazer isso, se ganha uma sobrevida enorme com esses métodos enumerativos. Bem, na verdade, para alguns problemas, até problemas bem difíceis, os métodos enumerativos chegam a resolver até milhares de casos. Acho que a árvore de Steiner, se não me engano, o pessoal consegue resolver 20 mil pontos com ele sem problema. Acima disso começa a ficar lento. E aí você vai querer fazer ou um método de inteligência artificial, ou um método de busca, ou uma heurística, para ter um trade-off, ou seja, não esperar a vida inteira pela solução correta e ter uma aproximação. Isso é também algo importante. Está falando em gerar todas as possibilidades para garantir que temos a certa. Às vezes você é muito mais rápido você gerar uma aproximação e ser feliz da vida com ela. Entendido, gente? Pronto. Então, se eu quiser gerar, por exemplo, aqui todos os subconjuntos 2 a 2, é isso aqui. Se eu quiser gerar todas as permutações, você tem esse esqueleto, ou seja, eu quero gerar todas as
pegar esses números e imprimir todos os vetores de forma que eu tenha todas as ordens possíveis aqui. Isso é extremamente utilizado para serviço de entrega. Qual é a ordem de entrega que eu visito os clientes para reduzir o tempo e o consumo de combustível do meu veículo e assim reduzir a minha despesa. Então ele resolve esse tipo de abordagem, tá certo? Mas o número de possibilidades é fatorial, ele é um número que cresce rápido, né? Então novamente está aqui a chamada é a mesma. Gerar os candidatos, observe, eu tenho um vetor para marcar se o número já foi usado ou não, e meu número de candidatos é igual ao tamanho do vetor, ou seja, se eu tenho um vetor de 10 posições, de 1 a 10. Tá certo? Processar uma solução é se ele chegou ao fim, ou seja, se ele conseguiu achar um elemento para cada posição, ele imprimir. Tá certo? Isso aqui gera outras computações. Só toma cuidado que às vezes, para backtrack, ele é um casamento de inteligência com força bruta. Então, às vezes, o pessoal estuda o problema, acha uma propriedade matemática e cria um algoritmo diferente. Por exemplo, esse aqui é um pseudocódigo que também faz a mesma coisa que o anterior. Ele vai gerar todas as possíveis permutações. Mas se você for ver, ele faz isso trocando os elementos de posição, ao invés de atribuir os elementos a cada posição. E isso acaba, por exemplo, sendo muito mais rápido, gastando metade do tempo ou um terço do tempo que o outro. Ainda vai ser inviável para 15. 15, 16, 20, esqueça. Esse aqui não vai aguentar gerar todos os números, todas as computações possíveis para 20 elementos, a não ser que seu problema tenha alguma restrição a mais que limite as possibilidades. O campo de batalha em que o backtrack tem mais sucesso é jogos como Sudoku ou problemas em que eu tenho uma quantidade enorme de restrições. Aí ele consegue reduzir, você consegue incorporar isso e reduzir o número de possibilidades para cada posição e acelerar ele. Alguma dúvida? Tá de boa? Tô todo mundo entendendo? Bom, depois a gente vê como é que faz quando voltarmos em final de janeiro, começo de fevereiro, né? Um problema clássico para a gente estudar backtrack é um problema das N rainhas. Ele é um problema que tem uma solução fácil. Já é conhecida a solução dele, tem um algoritmo simples. Vocês podem procurar até no Wikipedia, tem lá um bem bestinho, você olha o padrão e você vê a solução. Tá certo? Mas eu vou passar por ele fazendo backtracking porque ele é ótimo para mostrar as coisas que você tem que ter cuidado para você estar se criando um novo backtracking. Então, o que é o N rainhas? Dá no tabuleiro N por N, aqui temos um tabuleiro 8 por 8. Colocar N rainhas no tabuleiro de forma que cada rainha não possa ser atacada por nenhuma das demais. A rainha no xadrez, ela ataca para atacar quem está na mesma linha, quem está na mesma coluna ou quem está na mesma diagonal que ela. Se vocês olharem a figura do lado, alguém consegue achar um par de rainhas que estejam na mesma linha, mesma coluna ou mesma diagonal? Não. Observe que se vocês pararem para ver, tem um padrãozinho que vocês veem entre as rainhas. Vocês veem que se você fizer dois para o lado, dois ou na linha ou na coluna, e um para o lado, parece que tem uma rainha por ali por perto, não tem não? Olha na segunda, na terceira, na quarta e na quinta coluna se não tem isso acontecendo. E na última, penúltima, antepenúltima coluna também tem isso acontecendo, tá vendo? Então, explorando esse padrão, vocês conseguem um último fácil, sem ser nem backtracking, que acha uma solução para isso. No entanto, eu vou fazer com uma numeração, para vocês terem uma ideia do tempo que se tem quando você quer fazer um força bruta inteligente. Tem que parar e pensar mesmo. Então, passo 1,
Um pouquinho de história. Isso foi proposto por Max Bessel em 1848. Primeira solução publicada por Frank Snauk em 1850. Eu fico me perguntando se ninguém conheceu esse problema ou se ninguém tinha um tabuleiro de xadrez para tentar botar as peças. E Nauk também estendeu o problema, estendeu, tá com X, eu acho que era com S, vou ter que corrigir isso hoje ainda, para N por N, e exibiu soluções para um tabuleiro de 9 por 9, 10 por 10, com 9 rainhas e 10 rainhas, respectivamente. Se fizer um L para o lado, tem uma rainha. É mais ou menos isso, que é o movimento do cavalo, que é o único movimento que a rainha não tem no xadrez. Então, esse aqui é um bom exemplo para treinar um backtracking. Esse tipo de problema em que eu tenho várias restrições, não pode ocupar a mesma linha, não pode ocupar a mesma coluna, não pode ficar na mesma diagonal. Esse tipo de problema é a área que o backtracking consegue reinar. E a gente vai ver a forma de porquê. Em primeiro lugar, vamos representar a solução. O tabuleiro é 8 por 8, então vou supor que ele é uma matriz. As coordenadas são n, no caso 8 por 8, só que eu não vou quantificar minha solução como uma matriz. Eu vou representar a solução, eu vou fazer as restrições, deixa eu só deixar anotado as restrições quais são. Raias não compartilham colunas, raias não compartilham linhas, raias não compartilham diagonais. São essas três minhas naturezas, as naturezas das minhas restrições. Então, raias não compartilham colunas. Eu vou usar um vetor de n posições para representar minha solução. Cada posição desse vetor representa uma coluna. Então, o primeiro índice, o primeiro elemento do vetor, diga Maria. Vai Maria, fala. Maria, pode falar. Bom, acho que ela apertou por engano. Tranquilo. Essa primeira posição indica cada posição desse vetor é uma coluna diferente, tá certo? Então, o que acontece? Se eu tenho e o valor desse vetor é em que linha a rainha está ocupando. Por exemplo, a rainha que fica na primeira coluna, nessa configuração anotada, está na oitava linha, na linha mais abaixo. Estão vendo? A segunda rainha estaria na segunda, que é a segunda posição, então segunda coluna, estaria na posição 2, na segunda linha. Entenderam? Então, se eu adotar essa forma de representar, onde cada posição representa uma coluna e o valor na posição representa a linha em que a rainha ocupa, eu consigo entender que as rainhas não compartilham colunas. Concordam? Eu não tenho como atribuir isso. Próxima restrição. As rainhas não compartilham colunas, já colocamos cada rainha em coluna distinta. Elas não compartilham linhas. Por quê? A gente vai fazer um vetor booleano chamado linhas com n posições. Então, além do vetor A, eu vou ter um vetor linhas. À medida que eu vou preenchendo A com os valores, por exemplo, para a primeira posição eu usei o 8, não foi? E então esse vetor booleano linhas, na posição 8 tem um zero ou um falso, indicando que o 8 não está mais disponível. O 2 está usado, então na linhas da posição 2 também está o 0 ali. Bem como o 5, o 3 e 1. Observe que está disponível a linha 4 e as linhas 6 e 7. Então cada posição I indica que a linha está disponível. Se a linha está disponível, valor 1 ou não, valor 0. Então quando eu colocar uma rainha numa linha, eu marco aquela linha como ocupada e não deixo ela disponível para ser preenchida nas próximas chamadas recursivas. Entendidos? Dúvidas?
Pronto. Ok? Agora vamos para a próxima, que é diagonais. Rainhas não podem compartilhar diagonais. Essa é uma parte difícil, mas alguém achou uma solução. A gente faz a subtração de coordenadas no tabuleiro. Por exemplo, na linha 1, coluna 1, 1 menos 1, 0. Aí observe, todas as posições em que a linha é igual à coluna tem um 0. Estão vendo? Aqui na segunda coluna, primeira linha, 2, coluna 2, menos linha 1 dá 1. 3 menos linha 2 dá 1. E eu consigo marcar todas as diagonais num sentido. Estão vendo? Pronto. Se eu consigo fazer com essa conta simples, número da coluna menos número da linha, eu posso criar um vetor diagonal A de 2 vezes n menos 1 booleanos. Por que 2 vezes n menos 1? Porque eu vou de menos 7 a 7. Aí eu somo 8 subtrações e eu tenho de 1 a 15, que se eu for ver meu tabuleiro é de 8 posições por 8. 2 vezes 8, 16, menos 1, 15. Então, um vetor de 15 posições de booleano, eu consigo marcar, associar cada booleano desse a essas diagonais. Observe também que nem todas as diagonais estão marcadas. Note que as diagonais, no sentido da diagonal principal, se aqui fosse uma matriz, estão marcadas. Mas se eu for olhar a diagonal secundária, a que começa na linha 8, coluna 1, e termina na linha 1, coluna 8, eu vou ver que ainda tem outras diagonais para se ver. E aí, como é que eu vou marcar essas diagonais? Bom, alguém pensou da seguinte forma. Agora, em vez de eu subtrair a coluna pela linha, eu vou somar a coordenada, linha em coluna. Observe, linha 1, coluna 1, 2. Linha 1, coluna 2, 3. Linha 5, coluna 1, 6. Eu estou somando as coordenadas. Se eu fizer isso, eu tenho as diagonais que estão no outro sentido. Tá certo? E aí, então, eu crio, só observando a soma das coordenadas do tabuleiro, eu posso criar um vetor diagonal B com 2 menos 1 booleanos associado a cada uma das diagonais. Cada posição vale 1 se aquela diagonal estiver livre e 0 se estiver ocupado. Aí, subtraindo um do índice, a gente consegue exatamente a condição. Aí, como é que fica o backtrack das n rainhas? Eu crio só minha solução, um vetor de inteiros com n posições. Coluna é um vetor de... Perdoe, coluna não, linha. Tem um erro aqui. E ficou uma lupa quando eu capturei a foto. Que lindo. Linha é um vetor booleano com n posições. Diagonal A é um vetor booleano com 2 menos 1 posições. Diagonal B é um vetor com n menos 1 booleanos posições. Para ir de 1 até n, coluna, aqui era para ser linha, linha e verdadeiro. E para cada um dos diagonais também tudo verdadeiro. Aí eu vou para cada posição. Note que eu mando a linha, o número de posições máximos, a solução, esse vetor e o vetor de booleanos para linhas e colunas e diagonais. Se eu já coloquei uma dama em cada posição, imprimo a posição e retorno. Se não, para ir de 1 até n, se a coluna I permite, se a diagonal que eu quero botar permite e a outra diagonal permite, coloque na solução aquele valor. Marque a linha ou a coluna como já ocupada, a diagonal como ocupada, a outra diagonal como ocupada. Na linha 11, faz o backtrack mandando todo mundo para frente, incrementando a posição, e quando voltar, desfaça tudo que você fez. Entendido? Ou seja, olha a diagonal, por exemplo, aqui começa
que está alto em cima na esquerda e baixo na direita, e a outra que começa abaixo na direita e vai aumentando para a esquerda. Cada uma dessas diagonais ela tem uma marcação diferente. Então, quando eu faço a atribuição, eu marco a linha, tá certo? Se o valor que eu quero atribuir é possível, se não viola nenhuma restrição, eu tento ele. Se não, eu vou iterar para a próxima. Passei por todo mundo, não achei o valor possível, volta para quem chamou para ele achar uma outra posição para a rainha dele. Entendeu? Aí com isso você gera as soluções das rainhas. Tá bom? Ah, como ia ficar? Deixa eu pegar aqui. Vamos botar aqui. Aqui é um. Tá em PDF e não fica a animaçãozinha, mas eu tenho uma animaçãozinha para isso. Deixa eu só puxar o site certo da Wikipedia. Ah, o site certo aqui. GIF. Deixa eu compartilhar essa aba. Eu já perco esse GIF. Mas ele existe sim. Eu acho que aqui é um. Pronto. Ele está tentando aqui. No caso, ele fez o vetor dele como fez o pseudocódigo, por linha. Ou seja, com esse par de rainhas ali no começo, ele não está conseguindo atribuir as demais. Está tentando agora a próxima. É porque como tem um si lá que ele tem que atender, que a coluna tem que estar livre, a diagonal tem que estar livre, a outra diagonal tem que estar livre, se algo violar ele não atribui. E vai para a próxima interação. E aí se ele não encontrar nada, ele volta. Até que ele consiga achar, fazer uma atribuição que consiga satisfazer todas as linhas. Pronto, conseguiu. Aí ele parou. Para 8 rainhas, acho que tem 92 ou só 96 soluções. Tá certo? Mas é um exemplo. Aí, nesse tipo de problema, é o problema que o backtracking brilha mais, porque à medida que as restrições vão inviabilizando, você faz uma decisão e você reduz o número de possibilidades de solução, fica menos coisas para ele criar e navegar. O que ele é um sistema de criar soluções em que ele não cria soluções repetidas. Essa é a ideia dele. No caso do Sudoku, você tem que criar para cada linha e para cada coluna um vetor, uma matrizinha para dizer se o número está disponível ali ou não. Por exemplo, para a linha 1, teria que ter um vetorzinho para dizendo se os números de 1 a 9, quais eles estavam disponíveis. O mesmo para a coluna
e o mesmo para cada grid 3x3 marcado. Então, quando ele fizer uma atribuição, ele vai dizer, olha, para essa linha, para essa coluna, para esse grid, por exemplo, o número 4 já não é mais possível. E aí, com base nisso, ele vai avançando na recursão, tentando preencher. Tá certo? Mas você teria esse mesmo efeito de ter que ter para cada linha, para cada coluna, quais são as possibilidades abertas. E você vai ter esse laço iterando em cima. Tá certo? Alguma pergunta? Esclareceu? Obrigado. Por hoje é só. A próxima aula será RIP binária. Eu não vou começar hoje porque essa aula eu sei que tem que ter um tempo para a cabeça esfriar um pouquinho, né? Tá certo? Ela não é tanto código, ela é mais raciocínio, tá bom? Então a gente se vê sexta-feira, nos sexta-feira. Eu gravei. Eu vou disponibilizar hoje à noite.